Atendendo a essa situação de desespero de toda a nação brasileira, é que nós, componentes das Forças Armadas do Brasil, cuidando de ser nosso dever de fidelidade à pátria e à República, nos declaramos em estado de insurreição. Trecho do manifesto lido pelos militares em 4 de dezembro de 1959, no aeroporto de Araçás, durante um motim iniciado por um grupo de 6 oficiais da aeronáutica, com apoio da UDN e adversários do presidente Juscelino Kubitschek. O manifesto foi lido assim que o avião Constellation aterrissou no aeroporto de Araçás, na época Salgado Filho, e hoje conhecido como Aeroporto Cidilana. O texto foi lido pelo advogado Luiz Mendes de Moraes Neto, com a presença dos prefeitos de Barra na época, Valdom Vajão, e do prefeito de Araçás, Hermes Costa. O manifesto foi lido perante os 38 passageiros e 8 tripulantes do avião sequestrado na rota Rio de Janeiro, Bahia. Flashes de memória trazem as imagens de Araçás, Goiás, na época após a Segunda Guerra Mundial. Aqui era um destacamento da Força Aérea Brasileira, base de apoio para a Fundação Brasil Central. O aeroporto, chamado na época Salgado Filho, recebia autoridades federais e as primeiras linhas de transporte pelo ar, como o Correio Aéreo Nacional, que partia do Rio de Janeiro fazendo escalas no caminho, cumprindo rota até Manaus. Era o voo da Integração Nacional que conduzia para médicos, única assistência de saúde em muitos lugares do interior do Brasil. O aeroporto de Araçás hoje chama-se Cirilana Batista, nome de um piloto da Fundação Brasil Central que morreu em acidente aéreo. O aeroporto foi interditado várias vezes pelo 6º Comando. Em 1984, foi desativado pelo Serviço de Proteção ao Voo, que transferiu equipamentos e pessoal para Barra do Garças, em Mato Grosso. Atualmente, o aeroporto de Araçás tenta recuperar a altitude, está homologado e em condições de receber em média 4 aeronaves por dia. Os pesquisadores do município têm vasta documentação sobre o passado do aeroporto de Araçás. O aeroporto de Araçás foi o epicentro de uma crise nacional que ficou conhecida como a Revolta do Veloso. A revolta do Major Veloso foi um golpe militar que tentou derrubar o governo de Juscelino Kubitschek. Os comandantes da aeronáutica na época não aceitavam o governo de Juscelino Kubitschek porque ele seria apoiado pelos comunistas. O plano era sequestrar um avião Constellation da Panair no Rio de Janeiro, desviá-lo para Araçás e daqui seguir para Minas Gerais, onde Juscelino seria preso. A rebelião foi sufocada aqui, no município, que virou notícia internacional e entrou para a história como o cenário do primeiro sequestro de avião do mundo. Araçás até então era um município desconhecido no cenário nacional. Nós até quando em 1959 fomos surpreendidos aí com esse sequestro de avião. Um avião Constellation da Panair do Brasil, quando voava do Rio de Janeiro para Belém, foi sequestrado por um oficial da aeronáutica e desviado para Araçás. E aqui chegando este avião já no solo de Araçás, foi convocado os 2 prefeitos dos municípios, de Barra do Garças e Araçás. E um oficial da aeronáutica, os comandantes da rebelião, mandaram que um repórter da rede Bandeirante, me parece, lesse um manifesto, declarando que a partir daquele momento estava iniciada ali uma rebelião contra o então presidente Juscelino Kubitschek. E nesse interim, alguns participantes da rebelião já davam como encerrado, não havia mais como prosseguir,
porque era esperado naquele momento mais alguns aviões do Rio de São Paulo e Belo Horizonte, e eles não chegaram no tempo pré-determinado. Sentiram nesta hora que a rebelião havia fracassado. Consequência, imediatamente o ministro da Guerra, então o general Teixeira Lott, determinou que umas forças de paraquedistas viessem se direcionassem a Aragarça. Aqui chegando, eles se localizaram em posição estratégica do aeroporto, percebendo a movimentação, eles bombardearam o primeiro avião. E nesse inteirinho o Costeleixo decolou, sem sofrer nem algum dano, levando a bordo o comandante da rebelião, Major Veloso, Major Lamirão e alguns outros que participavam. Infelizmente o DC-3, com alguns participantes, foi bombardeado e consideraram aí fracassada a rebelião. O Costeleixo decolou para Buenos Aires. Um dos DC-3 que conseguiram decolar dirigiram para Santarém. Enfim, a rebelião não demorou mais do que 32 horas. Para complicar ainda mais o clima da rebelião, havia um corpo a bordo do avião sequestrado. Na época, a região não dispunha de solução para o problema. O curioso é que a bordo do avião sequestrado, o Costeleixo, tinha uma senhora, um corpo de uma senhora que seria enterrada em Belém. E nesse inteirinho, o avião já no solo de Aragarças, com a presença do prefeito de Aragarça e de Barra, um dos oficiais da aeronáutica determinou que providenciasse ali o gelo, né, umas barras de gelo para colocar no caixão, até que se tomasse uma decisão, buscasse uma solução, né, para aquele corpo. E o prefeito da Aragarça simplesmente disse: olha, nós não temos aqui barras de gelo, nós temos aqui uma geladeirinha querosene com as forminhas pequenas, as pedrinhas de gelo e tal. E aquilo ficou curioso, essa resposta, e na realidade era aquela mesma. Então, o que aconteceu? O corpo era um problema, né? Tratava-se de pessoa importante de Belém, de uma senhora, mas nesse inteirinho desce um avião de carreira do Correio Aéreo Nacional e o comandante determinou que o avião mudasse de rota, levando para Belém o corpo desta senhora. Foi manchete nos jornais do mundo. Ah, sim, Aragarça foi notícia internacional, porque tratava-se de um presidente da República, né, de nome, né, muito conceituado, e a rebelião não havendo sucesso, mas foi repercussão nacional.